Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Postos, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. O escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, nós vamos colocar aqui para você. Esse é o telefone, é o 3721-7552. 3721-7552. E o escritório é a Rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, 49, aqui no bairro Santa Augusta. E a doutora Luciana Mello, lindas canções em sua cerimônia de casamento, recepções, festas. Faça contato, Luciana Mello, tecladista e cantora, 99967-6276, 99967-6276. E o nosso WhatsApp, que é a nossa linha direta de comunicação com o nosso telespectador, dando um feedback para a gente, um retorno, é o 98451-3033, 98451-3033. Agradecemos essas pessoas, telespectadores, que já fizeram contato conosco, dando sugestão, manifestando ali o que for de sua vontade. Muito obrigado. E nós tivemos dias anteriores a comemoração de 7 de setembro do bicentenário da independência do Brasil, 200 anos da independência do Brasil, né? Que foi em 7 de setembro de 1822 e agora em 7 de setembro de 2022 fizeram 200 anos de independência. Então, foi uma linda festa por todo o Brasil. Desfiles em praticamente todas as cidades, pelo menos as cidades de porte médio, as capitais, as grandes cidades também dos estados. Foi uma festa nacional do verde e amarelo, da bandeira brasileira, do sentimento, né, de nação, de país, de povo, de patriotismo e de reverência, de agradecimento, de homenagem aos heróis de 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I, até então era o príncipe regente, aí depois da independência ele passou a ser o imperador do Brasil, o primeiro imperador do Brasil. E também outros heróis que estiveram ao seu lado, a sua esposa, Maria Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, que sempre esteve ao seu lado e colaborou para que ele, então, decretasse, para que ele gritasse o famoso Grito do Ipiranga. Foi um grito, uma manifestação, um brado. Também José Bonifácio de Andrada e Silva, o patrono da independência. Ele que foi o mentor intelectual ali, que alinhavou e costurou, juntamente com a Imperatriz, aquele documento que foi enviado para o imperador lá na colina do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, quando o imperador retornava de Santos, foi abordado pelo carteiro daquela época, o mensageiro, com aquela carta da Dona Leopoldina, feita a 4 mãos, Dona Leopoldina, Imperatriz, e o José Bonifácio, dizendo a ele que a situação estava complicadíssima. O Brasil precisava se livrar de Portugal. E Dom Pedro, então, que já estava com essa ideia amadurecendo, desde o início de 1822, com o famoso dia do Fico, em 6 de janeiro de 2022. Uma outra grande manifestação também do dia 20 de agosto. Então, ele já estava pré-determinado a isso. Mas, até então, ainda não tinha tomado atitude. Quando foi, então, mediante isso que eu acabei de dizer, em 7 de setembro, ele declarou que o Brasil, a partir daquele dia, estava independente de Portugal e de qualquer outra nação, de qualquer outro reino. O Brasil era independente, já tinha soberania política, passou a existir como um país propriamente dito. Era uma colônia. Agora, nesse ano de 2022, foi essa festança de alegria, de reconhecimento, de valorizar os heróis do passado, que são tão pouco comentados na história do Brasil, os heróis que, através de suas ações, nós hoje estamos aqui.
Se as coisas acontecessem de outra forma, não podemos ter certeza se estaríamos aqui, que situação que estaria o país, se o país seria esse país enorme, continental que é, ou seria então várias repúblicas, como aconteceu com o restante da América do Sul. É uma matéria extensa, que requer aí muitas reflexões, e como eu disse, a festa foi muito bonita pelo todo o Brasil. O Brasil vestiu verde e amarelo, foi tudo muito bem organizado, as pessoas ordeiras, não teve bagunça, quebra-quebra, ninguém botou fogo em nada, não quebrou nada. Foi uma coisa de família, uma festa familiar. Parabéns a todos que participaram, as autoridades. Aqui em Poços de Caldas, o desfile muito bonito, como sempre. As pessoas já estavam com saudade, 2 anos que não tinha desfile, né, por causa da pandemia. Voltaram as escolas, as representações desfilando pelo centro da cidade, na Praça Pedro Sanches. E nas capitais, um volume enorme, as Forças Armadas. Todo o povo, todo o país que se tornou independente, que foi uma colônia, ela comemora o dia da independência. Porque uma independência de um colonizador geralmente é feita na base de sangue, de muito sangue. E com a graça de Deus e daquelas pessoas que estavam no Brasil naquela época, praticamente não tivemos violência. Muitas revoltas depois, antes já existiam movimentos separatistas, com intervenções daquele império português que tomava conta aqui ainda, com repressão violenta. Depois, logo após 7 de setembro, também teve alguns enfrentamentos, principalmente na Bahia. Mas depois as coisas foram se acomodando e nós tivemos aí uma transição, uma passagem tranquila. Logicamente, acaba de resolver um problema, aparecem outros. É assim a história da humanidade. Semana passada, ou em outros programas anteriores, nós mostramos para o telespectador os candidatos a deputado federal e a deputado estadual por Poços de Caldas. Aqueles que têm um domicílio eleitoral aqui ou que se lançam dizendo que está sendo por Poços de Caldas, colocamos todos aí para o telespectador ver. Não podemos colocar de todos que são candidatos a federal e estadual em Minas Gerais, que são são milhares, e nós não temos tempo para isso aqui. Se nós ficarmos todo o programa daqui até a eleição, não vai dar para dar a lista de todo mundo. Então nós passamos uma lista, aqui está publicada na imprensa, nós repetimos aqui, né? Não é invenção nossa, não é criação nossa, nós repetimos aqui. E da mesma forma, hoje nós vamos mostrar os 9 candidatos ao Senado por Minas Gerais. Nós temos uma vaga para senador, desta vez. Na próxima, serão 2 vagas. Mas nesta, uma vaga. Na anterior, 2 vagas. É assim que funciona. Em cada eleição de 4 em 4, vão trocando os senadores na proporção de 2, depois 1. É assim que rege a Constituição Federal. Então nós vamos colocar aí para você, e eu vou ler aqui os candidatos, né? Alguma coisa que está na imprensa, né? Então você vê aí na foto, nessas fotos que estão aí na tela, o primeiro de cima da esquerda é o Alexandre Silveira. Ele já é senador, ele era suplente do Antônio Anastasia, que renunciou ao mandato já na segunda metade do mandato para assumir o Tribunal de Contas da União, o TCU. Abriu vaga para o suplente, que é esse senhor aí, que é o primeiro de cima da esquerda, que está de azul, paletó azul, é o senhor Alexandre Silveira. E ele então está tentando recandidatar, reeleger. Ele é do PSD, é de Belo Horizonte, empresário, casado, tem o escolaridade superior completo e ele é formado em Direito pela Fundação Educacional Mansur Messias, assumiu o mandato como senador em Minas Gerais deste ano,
mas havia exercido mandato como deputado federal em 2006 e 2010. Já atuou como delegado de polícia, como diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. O candidato tenta se apoiar na imagem de outros, coligação, né, que os candidatos fazem aí entre os partidos. Então, primeiro de cima à esquerda, Alexandre Silveira. O primeiro à direita dele, aí de barba, camisa azul, é o Bruno Miranda, pelo PDT. Também de Belo Horizonte, é vereador em Belo Horizonte, cirurgião dentista, casado, tem curso superior completo, está saindo pela coligação PSDB, Cidadania, PDT. Foi eleito em Belo Horizonte com mais de 5 mil votos. Cirurgião dentista, professor de história, servidor público estadual, foi secretário municipal de Junta de Desenvolvimento Econômico, trabalhou também para a criação do Conselho Municipal de Trabalho e Emprego, apoiou a economia popular solidária e também esteve à frente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tudo isso lá em Belo Horizonte. Do meio aí, gravata azul, de barba também, o Cleitinho. Cleitinho é pelo PSC, Partido Social Cristão. Ele é natural de Divinópolis, aqui na região central de Minas, já é deputado estadual pela Assembleia Legislativa de Minas, é casado, tem o ensino médio completo. Cleitinho venceu as eleições e tornou-se deputado estadual em 2018 pelo PPS, com um total de mais de 115 mil votos. Depois de sair do PPS, passou pelo Partido Cidadania, depois filiou-se ao Partido Social Cristão para ser candidato ao Senado. Ele já declarou apoio também, cada um está aí declarando apoio a um candidato a presidente da República. Então esse aí é o Cleitinho. Essa senhora aí, a primeira à direita aqui que nós vamos ver, essa aí de camisa de blusa cor-de-rosa, é a Dirlene Marques, do PSTU. Dirlene nasceu no interior de Minas, em Quartel-Geral, é servidora pública aposentada, casada, tem escolaridade de ensino superior completo, foi professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, tem mestrado em ciência política, disputou a eleição para governador em 2018 e atua fortemente na busca pela igualdade de gênero e promete nomear as mulheres em metade do secretariado, caso seja eleita senadora. Aí, por último, lá do lado direito, você vai ver o Irani Gomes, na parte de cima aí. Irani Gomes é pelo partido PRTB, também é natural de Belo Horizonte, é sindicalista, casado, a escolaridade e ensino médio completo, filiado desde abril ao PRTB, exerce atualmente a função de presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis de Minas Gerais, o Sinditank. Ele ganhou notoriedade em 2018 durante a greve dos caminhoneiros, que parou o país inteiro, e foi escolhido pela direção nacional do partido para tentar a eleição ao Senado. Agora nós vamos na parte de baixo, à esquerda de esse moço aí, um rapaz, é bem novo ele, de barba, ele é o Marcelo Aro, novo mesmo, nasceu em 87, natural de Belo Horizonte, é deputado federal, está saindo pelo PP, mas existe uma coligação, de novo, MDB, Solidariedade, Patriota, Avante, vários partidos que ele está saindo apoiado. Ele entrou para a vida pública em 2012, se elegeu vereador em Belo Horizonte, foi eleito deputado federal em 2014, depois se reelegeu para o segundo mandato em 2018. Além de parlamentar, ele exerce o cargo de diretor das relações institucionais da Confederação Brasileira de Futebol e é vice-presidente da Federação Mineira de Futebol. Agora, esse senhor aí que está a foto mais avermelhada aí, mas aí é o que nós copiamos da internet, não é culpa nossa. Esse é o pastor, não, ele é antes dele, o Naomi Coura, do PCO. Ele também é de Belo Horizonte, é solteiro, tem um curso superior completo, ele é natural de Belo Horizonte, disputa pela primeira vez o Senado pelo Partido da Causa Operária. Atua como professor de ensino médio em várias causas ligadas à educação e é a primeira vez que ele se candidata.
Depois esse senhor de barba mais à direita dele é o pastor Altamiro Alves. Ele é de Frei Inocêncio, Minas Gerais, é casado, ensino médio completo, natural de Frei Inocêncio, como eu disse, tem 69 anos, se candidata pela primeira vez a um cargo público. Desde a década de 60, mora em Belo Horizonte, começou a trabalhar como camelô e depois foi cobrador e motorista de ônibus. Desde 81 se tornou pastor e foi fundador da Igreja Internacional Despertar da Fé. Também é empresário na área de comunicação e exerce a função de diretor-presidente da Rede Universo TV. E por último, aí embaixo à direita, essa senhora é Sara Azevedo, está saindo candidata pelo PSOL, como é chamado, né? PSOL. Ela também é a primeira vez que ela está se candidatando e ela, deixa eu ver aqui, eu acabei até perdendo aqui, mas é a primeira vez que ela está saindo candidata, ela está saindo pelo PSOL sem coligação e também é professora, militante já há muito tempo nesta causa aí da militância, como se costuma chamar, do Partido da Social, do chamado PSOL. Então nós temos aí os candidatos a senadores por Minas Gerais. E como eu disse, só um vai ser eleito, porque só tem uma vaga. Então aqui, como a gente não indica nada, e não indica voto para ninguém, a gente nós mostramos os candidatos. O eleitor aí, depois ele entra na internet, ele tem a possibilidade de aprofundar mais a pesquisa em cima dessa pessoa, em cima desse nome. E aí o eleitor vê se tem alguma empatia com essa pessoa, alguma simpatia, de então querer dar a honra do seu voto, porque é uma honra dar um voto a uma pessoa para nos representar. Então essa escolha tem que ser feita com muita paciência, com muita razão. A razão acima da emoção para esse caso. Já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Eleições 2022 é aqui, na Rádio Canção de Boiadeiro. Cobertura municipal, estadual e federal. Canção de Boiadeiro, eleições 2022. Ok, estamos de volta. Programas anteriores, eu tinha dito aqui a respeito do então projeto de lei que estava tramitando no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, a respeito do piso nacional do salário das enfermeiras, técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então aqui nós damos notícia quando a coisa ainda está tramitando. Estão ali passando pelas comissões, para depois chegar à votação em plenário. Aí é votado numa casa legislativa, no Senado, vai para a Câmara, ou se começar na Câmara, vai para o Senado. É aprovado nas duas, vai para a sanção do presidente da República, ou seja, a aprovação. Ele pode aprovar ou não, pode aprovar toda a lei ou não. Já expliquei isso aqui várias vezes. E assinado, sancionado pelo presidente, passa a valer como lei. Fim de papo. Nós tivemos aí, a respeito desse piso da enfermagem, ele alterou a Constituição Federal. Então, foi uma lei, essa alteração não foi uma coisa feita da noite para o dia. Foi demorado, porque começa esse projeto pela Câmara Federal, passou pelas comissões,
Constituição e Justiça, todas as comissões que dizem respeito à elevação de salários, finanças. Foi a plenário e foi votado a primeira vez, foi aprovado. Como é uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, um projeto, ele tem que passar por duas votações na Câmara e 2 no Senado. Porque é uma coisa muito forte, porque vai alterar alguma coisa na Constituição Federal. Então passou a primeira vez, foi votado pela segunda. Passou de novo. Foi para o Senado. Foi votado, passou, foi votado, passou. Foi para o presidente da República. Ele sancionou, aprovou, é lei. Aí todo mundo foi pego de surpresa, porque uma representação do Conselho das entidades de planos de saúde, de hospitais particulares, entraram no Supremo Tribunal Federal para embargar essa lei, dizendo que essa lei é inconstitucional e outras coisas. E um dos ministros, numa atitude isolada, suspendeu a lei. Pelo menos por 60 dias, ou pelo menos até eles reunirem lá e votarem para que possa apreciar, então, essa primeira atitude do ministro Barroso de suspender. Com isso, as enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não vão ter aumento. Fica recebendo aquele salário que vinham recebendo anteriormente. Abriu uma discussão, um mal-estar entre os próprios poderes. Porque, olha, como eu disse, o trabalho que deu, que o que dá para se fazer uma lei, para modificar uma lei federal, e depois um ministro sozinho, que não tem cargo eletivo, não foi eleito por ninguém, vai numa canetada e desfaz aquilo ou suspende aquilo como aconteceu. Isso gerou um mal-estar danado, abriu um campo para discussão muito grande, inclusive no campo jurídico, constitucional, até onde os poderes podem agir, até onde um poder pode interferir no outro, até quando um poder pode mandar mais que o outro, e por aí vai. Então hoje nós estamos vivendo a base de polêmica, de discussão, acaloradas. E aí vem aquela conversa, mas se der esse aumento, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, os hospitais particulares vão quebrar. Mas aí os hospitais filantrópicos não têm dinheiro para pagar. Mas aí o governo também não diz de onde vai tirar esse dinheiro para pagar nos hospitais públicos das prefeituras, do Estado, da Federação. Mas espera aí, todo candidata que a gente vê, desde menino eu escuto isso. O candidato nas suas propostas, pela educação, pela saúde, pela segurança. Aí muda tudo, 4 anos depois, vem novamente. Candidato a governador, a presidente, a vereador, a deputado. Quais são suas metas? O que você pretende fazer? Lutar pela educação, lutar pela saúde. É a mesma história de sempre. Tá, todo mundo lutando pela saúde. E o que é o salário desta classe que eu estou me referindo? Não é da saúde? Então, o que foi feito para dar um salário, um piso salarial mínimo, que é o salário, o mínimo, pode pagar mais. O que é o mínimo, o piso, uma coisa mais decente para o profissional da área de enfermagem sobreviver? Até quando ele vai ganhar pouco? Até quando ele vai ganhar menos do que deveria? Até quando ele vai ser desvalorizado? Aí falaram, não, mas aí vai haver uma demissão em massa de enfermeiros, técnicos de enfermagem. Mas então vai fechar o hospital. Porque qual hospital que sobrevive sem enfermeira? Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Mas se for vai ter demissão em massa, vai fechar, porque não tem como funcionar. Isso aí tudo é conversa, isso é balela.
Os hospitais particulares dão lucro e muito lucro. Então não vem com essa aí de que não tem como pagar, vai fechar. Fecha nada, não fecha. Não vamos ver se vai fechar. Pode fechar um ou outro, pequenino, uma clínica, alguma, sei lá, alguma coisa assim. Mas hospital, mas as santas casas todas estão endividadas, não sei o quê. Então, já que não tem solução, se for para fechar, então que feche. O que não pode é querer continuar pagando uma miséria para um profissional de saúde que tem ali as suas despesas do dia a dia, a sua família para tratar. Então, é uma coisa de adequação. Esse primeiro momento aí que vai ter demissão, que não tem dinheiro para pagar, as prefeituras que têm aí as UPAs, postos de saúde, tem prefeitura que tem hospital, como no caso aqui do Poços de Caldas, não tem dinheiro. Tem dinheiro sim. Tem dinheiro sim. Tanto tem dinheiro que muitas prefeituras do Brasil, eu espero que aconteça aqui em Poços de Caldas também, em todas elas, já disseram que mesmo tendo sido o piso salarial suspenso pelo ministro Barroso, eles vão pagar o piso. Não tem problema nenhum. Se quiser pagar, não tem nada que impeça. Outros hospitais particulares também já deram nota, dizendo que, mesmo que tenha sido suspenso o aumento pelo ministro, nós vamos pagar. Porque estão de acordo, acham justo e honesto para que isso possa acontecer. Então, é assim que as coisas estão acontecendo. Então, agora é reunião para cá, reunião para lá, aí vai o presidente do Senado, vai o presidente da Câmara conversar com o ministro para resolver. E, enquanto isso, o profissional de saúde está aí, precisando de ter um salário, no mínimo, mais ou menos justo, deveria ser até mais, mas já era uma boa base, porque tendo o piso, o mínimo, havendo aí até condições de discutir com os empresários da área de saúde, de hospitais e tudo, as próprias prefeituras, governos, para que dê até mais do que isso. Agora, para acabar do caldo engrossar, a Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado aprovou no dia 30 de agosto, por unanimidade, todos os senadores que estavam lá e votaram, o projeto que fixa o piso para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, em torno de R$ 4.800 para uma jornada de 30 horas semanais, 6 horas por dia de trabalho. E isso aí foi apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, e teve um grande apoio do senador Romário, do Rio de Janeiro. Agora segue para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para a votação em plenário. Então, já passou na comissão. Vai ser votado. Agora que a gente vai ver como é que vão se posicionar os senhores deputados e senadores na votação. Porque eles aprovaram das enfermeiras, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Agora vem aí uma outra lei, só que essa não mexe na Constituição, é para uma lei ordinária, para aumento, então, do piso de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Aí vai vir a mesma conversa. Mas vai quebrar o hospital, a prefeitura não tem dinheiro para pagar o Estado, a federação, o INSS, vai vir a mesma ladainha e o caldo vai engrossar em cima desse assunto das enfermeiras que já está sendo feito. Então, a gente vê que, desta forma, as coisas acabam criando uma dificuldade, porque quem sofre aqui na base, na ponta de baixo, é o profissional da saúde, é a enfermeira, é o auxiliar de enfermagem, e é esse pessoal aí. Nós vamos aguardar porque ainda vai vir muita matéria disso aí. E por falar em saúde, o Senado também aprovou
a obrigatoriedade de cobertura de tratamento fora do rol da Agência Nacional de Saúde. É uma coisa que foi dita uns dias atrás aí, muito comentário, negócio de rol taxativo, rol taxativo. A Agência Nacional de Saúde tem lá a relação das doenças que o plano de saúde paga. Se a pessoa está com uma doença que não está naquela relação, o plano de saúde não paga. Aí agora veio o Senado e aprovou essa obrigatoriedade. São doenças raras, doenças que, dizendo o seguinte, independente da doença, estando na lista ou não estando na lista, vai ter que pagar. A gente volta a falar sobre esse assunto, porque esse assunto ainda vai dar também pano para manga, como esses outros que eu acabei de comentar. Semana que vem a gente volta, obrigado pela atenção, fiquem com Deus.